Shalom a todos, amados, que Deus abençoe. Hoje eu quero falar sobre prova. Quero falar sobre a prova. Na vida, alguma vez nós já passamos pelas provas. E, aleluia, sejam todos bem-vindos. Queremos refletir um pouco sobre a vida de Davi. Falando sobre provas, eu tenho pensado sobre alguns momentos decisivos na vida do rei Davi. Momentos de provas sérias, momentos de provas severas, momentos difíceis. Mas esses momentos moldaram a vida de Davi, tornaram aquilo que Davi se tornou. Davi se tornou num grande rei de sempre. E tudo isso ele aprendeu. Presta atenção que esse momento que a gente passa hoje, que a gente vive, momentos de prova, é um momento que a gente pode superar se nós colocarmos nossa fé em Deus e confiarmos na palavra de Deus. Então, eu quero falar sobre esta prova. Davi diz no livro de Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No versículo número 4 ele diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor é comigo. Veja só, há momentos na vida que nós passamos pelo vale, passamos pela prova, mas nós não desistimos. E nós podemos aprender com Davi. Falar sobre prova, deixa eu trazer alguma definição sobre o que é isto. Há momentos na vida que nós passamos pelo fogo. Pelo fogo. Quando nós colocamos algumas substâncias no fogo, o que acontece? Essas substâncias, elas são queimadas, elas são quebradas, outras são refinadas. Entenda, né? São refinadas. E algumas substâncias impuras, aquelas que são impuras, elas são levantadas para a superfície. E o que prova realmente os elementos que são refinados, assim como ouro, prata. Veja só o que diz a Bíblia eu vou compartilhar com você neste versículo de Provérbios capítulo 17, versículo 3. Provérbios 17, versículo 3 diz: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Veja só que a fornalha, ela é usada. Fala sobre fornalha. É usada para derreter substâncias. Algumas substâncias são submetidas a temperaturas muito altas. E elas derretem. Nesta prova de fogo, tudo é afetado. O único elemento que pode suportar o calor é aquilo que permanece. É neste processo de refinamento onde ouro, prata,
são submetidos. Ouro e prata são submetidos neste processo. Então, nós ao falarmos sobre este processo de refinamento, este processo desta prova através do fogo, nós podemos ver e aprender com Davi como é que ele passou por alguns momentos de prova na sua vida. Ele passou por provas. Houveram momentos em que as circunstâncias, em que os problemas, as dificuldades pressionavam na vida de Davi. E tudo, nessa altura, tudo que estava no seu coração saiu para fora, saiu para a superfície. É o que acontece, amados, quando nós somos pressionados com as circunstâncias. A tendência, amados, é de desistirmos. A tendência, amados, é aquilo que está dentro de nós sair para fora. Há pessoas que você não os conhece realmente o caráter deles, até que pressionados pelas circunstâncias para sair o caráter que está lá dentro. É exatamente isso. Davi atravessou o que muitos de nós temos atravessado. Muitos de nós atravessamos dificuldades, muitos de nós atravessamos problemas na vida. Mas ouça, meu irmão, é importante que nós entendamos esta escritura. Provérbios 17:3 diz: o crisol, a prata, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas o coração prova o Senhor. Quer dizer que o prata e o ouro, eles passam pela provação, eles são provados numa fornalha com fogo ardente. Para o ouro ser aquilo que nós apreciamos hoje, aquela beleza, aquele brilho, todo mundo gosta de ouro. Mas quando o ouro está cru, você pode não gostar, mas ele passa por este processo de transformação até ganhar aquele brilho. Ele é submetido a temperaturas muito altas, numa fornalha. Então, os momentos de prova nas nossas vidas podem revelar o que nós somos, irmão, o que nós somos dentro dos nossos corações. Podemos desenvolver durante esse momento, podemos crescer e nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Assim aconteceu com Davi. Foi nesse momento que Davi desenvolveu, foi neste momento que Davi cresceu. Ele passou pela prova. Então nós também passamos pela prova, irmãos. Deus transformou este homem, Deus transformou Davi e tornou ele a ser o homem que ele queria que ele fosse. Vejamos como é que Deus transformou Davi, um jovem que era um pastor de ovelhas. Deus transformou ele para ser um grande rei, o maior rei de sempre. Mas escute uma coisa, o que é que Deus fez? O processo de Davi passou por um longo processo. É um processo, meus amados. Deus tomou esse pastor e mudou a vida dele. Deus disse para esse pastor, esse jovem pastor, disse: esse homem tem o coração segundo o meu coração. Deus transformou Davi para ser um homem, alguém com sabedoria. Deus transformou Davi para ser um homem com discernimento. Deus transformou Davi para ser um homem de coragem, um jovem corajoso. Deus transformou Davi para ser um jovem cheio de fé e para conduzir o povo de Israel. Mas este jovem, quem era esse jovem? Esse jovem era um simples pastor. Era um simples pastor. Mas Deus mudou ele para ser um grande homem de Deus. Aleluia! Eu acredito, amados, que Deus está nos preparando. Deus está preparando você.
Deus transformou Davi, Deus também está transformando nós. Deus quer para nós entendermos como é que Ele está a trabalhar nas nossas vidas, apesar das circunstâncias, apesar do momento que nós estamos a passar. Nós passamos pela prova, grandes homens de Deus passaram pela prova. José passou pela prova, meus amados, e ele venceu a prova. E nós vemos qual foi o resultado, depois de toda a prova por onde José passou. Seus irmãos o venderam. Seus irmãos contou seu sonho aos seus irmãos, José. Seus irmãos, revoltaram-se contra ele, tiveram ciúmes dele, lançaram-lhe num poço, viram que não dava, tiraram, venderam nele. José foi comprado, tornou-se escravo no Egito. Vocês sabem o percurso da vida de José. Passou pelas provações. Mas nós podemos ver como é que ele, no fim, saiu lá como ouro refinado. Como ouro refinado. Transformado. Um homem desejável. E hoje nós falamos de José. Como é que ele transformou uma nação, como é que ele transformou o seu povo. Ele passou pela prova. Eu e você passamos pela prova, irmãos. Em qualquer etapa da nossa vida, você pode estar a passar por provas. Deus está te preparando para algo. Assim como Deus preparou José para um momento diferente na sua vida. Passou pela prova, mas venceu todas as batalhas. Eu vim te dizer, meu irmão, há momentos que nós passamos pela prova, por este fogo, por esta prova de fogo, onde tudo é provado, o que permanece em nós. Aleluia. O que permanece em nós é a nossa fé. Aquilo que Deus colocou dentro de nós. Aquilo que está no nosso coração. É nesse momento de prova onde Deus realmente vê. Onde nós vemos o verdadeiro caráter da pessoa. O verdadeiro caráter, o verdadeiro eu, o verdadeiro você. Aquilo que está dentro de você se manifesta nesse momento da prova. Então, eu gostaria de um dia ser dito aquilo que Davi foi dito. O homem segundo o coração de Deus. O homem que agrada a Deus. Uau! Eu gostaria um dia ser lembrado assim, não só eu, mas todos nós, como a igreja do Senhor, todos nós, como filhos de Deus, todos nós, como servos de Deus, devemos ser lembrados como um homem que tem o coração segundo Deus. Então, no tempo de prova, meus irmãos, o que acontece? No tempo de prova, nosso caráter é provado. O nosso caráter é provado. O nosso caráter é revelado no tempo de prova. Aquilo que nós somos verdadeiramente, é revelado em tempos de prova. Porque no tempo de prova nós somos refinados. Não só nós somos refinados, nós somos definidos quem nós somos. É por esta razão, no tempo de prova, nós revelamos a nossa atitude para com Deus. Nós revelamos se realmente nós caminhamos, nós amamos a Deus ou não. Todo homem, toda mulher passa pela prova. Todos nós passamos pela prova, assim como Davi passou pela prova. E é no momento da prova onde todas as impurezas em nós, elas vão às superfícies, elas se tornam visíveis. Eu quero encorajar você, meu irmão. Note este versículo em Provérbios. Diz, a prata e o ouro, eles passam pela prova,
Mas assim também os nossos corações passam pelas provas. Deus prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. É no momento da prova onde nós podemos crescer. Você deve desejar crescer. Deve desejar crescer. Talvez você está passando pela prova, meu irmão. Talvez você está passando pelo fogo. E eu sei que este é um momento não muito bom. Toda a gente está a passar pela prova. Alguma coisa deve estar a passar na sua vida. Mas lembre-se uma coisa. Davi disse essas palavras em Salmos 23. Diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passasse pelo vale, pela prova, não temerei. Talvez você esteja a passar por crises. Talvez você esteja a passar pela prova, meu amado. Sua saúde. Talvez não é você, mas alguém familiar. Talvez é o problema financeiro. Talvez alguma rebeldia na família. Talvez alguma rejeição. Talvez você está passando por crises no casamento. Talvez batalhas ou perdas irreparáveis que você tenha perdido neste momento. Irmãos, é normal, é esse momento, passarmos por todas estas pressões da vida atualmente. Por causa da Covid-19, muita gente teve perdas. Irmãos, muita gente está passando pela prova. Todos nós passamos pelas provas severas. Todos nós passamos pelo fogo. A Bíblia diz no livro de Isaías 43, aleluia, não temas porque eu sou contigo. Ainda que passasses pelas águas, não te submergirás. Ainda que passasses pelo fogo, não te queimarás. As chamas não arderão em ti. Há momentos que nós passamos por esse momento de provas. Mas nosso coração tem que permanecer estável, firme. Diz sobretudo que nós temos que guardar o nosso coração de toda forma de contaminação. De toda forma de contaminação. Nós temos que nos firmarmos na palavra de Deus. Este momento de prova severa, onde nós somos provados com toda forma de tentações. Davi foi provado, meu irmão. Talvez sua vida tenha sido marcada com provações. Seja como Davi. Olha para Davi. Passou por provas severas. Provas severas também revelam quem somos nós. Quando nós passamos pelas provas severas, provas pelo fogo, pela fornalha, isso revela quem nós somos. É no momento de prova que nós somos. As provas, elas moldam-nos. Moldam-nos. Molda quem nós somos para sermos aquilo que Deus quer que a gente se torne. Talvez você está passando pela prova. Deus quer que você se torne uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem que vai marcar a diferença, como Davi. Veja, Davi passou por toda aquela prova porque Deus estava a treinar a ele. Estava passando pelo processo. Davi passou por este processo, meus amados. Vejamos só a realidade de Davi. Deixa eu te falar sobre a realidade de Davi. Uma coisa importante sobre Davi, primeiro aspecto muito importante que eu quero falar, como resultados desta prova severa que ele passou. Nós vemos algo, aspecto muito importante que nós queremos analisar. Imagem versus caráter. Veja só o primeiro encontro que o profeta Samuel teve com Davi. Vocês sabem que como é que Deus escolheu Davi? Antes, porém, nós somos relatados que o povo de Israel, quando olhou para as outras nações, que eles tinham um rei, eles desejaram, diz a Bíblia, eles desejaram que também pudessem ter um rei. Mas eles não sabiam que Deus ia ser o rei. Deus era o presidente deles. Deus era o juiz deles. Mas eles queriam, como as outras nações,
ter um rei. Assim desobedeceram a Deus. Assim rejeitaram a Deus. Mas escute, eles escolheram um rei para si. E nós olhamos, primeiro rei de Israel. Quem foi? Foi o rei Saul. O rei Saul era um homem de boa aparência, era um homem que tinha uma imagem boa. E foi eleito como rei de Israel. Veja só, a raça humana tem uma tendência. Qual é a tendência? A raça humana olha para a aparência. Nós olhamos para a aparência das coisas. Não pensamos no interior. Nós olhamos pela aparência, nós somos atraídos pela aparência. Nós somos atraídos pela imagem. Foi o que atraiu o povo de Israel. Eles olharam para os outros reis e eles desejaram ter um rei. Mas eles não sabiam que eles têm um rei. Yahweh, Jeová, era o Deus deles, era o rei deles. Mas escute uma coisa, eu quero vos falar mais uma vez sobre este homem, Davi. Nós vemos como Deus escolhe Davi. Saul desobedeceu a Deus. Saul não tinha um coração para Deus. Deus rejeitou a ele. Deus negou a ele, porque ele foi desobediente. Ele não foi obediente ao chamado de Deus. Pelo que Deus o rejeitou. E Deus disse para Samuel, Samuel, vai para a casa de Jesse. Eu provi-me de um dos filhos de Jesse para ser o rei. E o profeta Samuel foi. Lá no livro de 1 Samuel capítulo 18, capítulo 16, nós somos relatados sobre como tudo aconteceu. O profeta Samuel chega na casa de Jesse para ungir um dos filhos, aquele que Deus escolheu ser rei. Por um pouco, Samuel caía neste erro. Porque Samuel disse para Jesse, manda vir seus filhos. E Jesse trouxe todos os seus filhos. Eliabe e os demais eram de boa aparência, boa imagem. Aparecia uma imagem boa, uma postura boa. E Samuel por pouco ungia um daqueles. Deus disse, não. Nenhum desses eu me provi como rei. Não olha para a aparência. Não olha para a imagem. Veja se eu te falar um pouco. Deixa eu falar. A sociedade hoje investe na imagem. A sociedade hoje olha para a imagem. Olha para a boa aparência. Se você aparentemente fala bonito. Se você aparentemente tem uma boa retórica. Se você aparentemente veste-se bem. As pessoas olham para isso. É por isso que há pessoas que investem na imagem. As pessoas investem na imagem. Mas nós, muito mais do que investir na nossa imagem externa, nós temos que investir naquilo que está lá dentro. O caráter está lá dentro. O caráter, veja só, Davi era um homem que Deus apostou por causa do coração. Mas Saul era um homem que tinha uma boa aparência, mas o seu interior, o seu coração não estava para Deus. O seu coração não tinha nada a ver com coisas de Deus. Então nós não olhamos para dentro. Deus olha para dentro. O que importa para Deus é o coração. E o coração tem a ver com o caráter. E é o coração que tem que ser circuncidado. É o coração que tem que passar pela fornalha para ser transformado. É o coração, o homem interior. Veja só, Israel foi conduzido pela imagem. Há muita gente é conduzida pela imagem. Há muita gente que investe na imagem, mas por dentro são ruins. Investem para ter uma boa imagem. Toda a gente aprecia a imagem que eles criaram. Criam uma imagem impressionante, uma imagem agradável, uma imagem que parece ser, mas por dentro é outra coisa. Mas
Deus não é enganado. Deus não é homem para ser enganado. Deus não é homem para ser conduzido pela imagem. Deus é conduzido pelo coração. Deus é atraído pelo caráter. Quem você é quando ninguém está a ver? Quem você é quando ninguém está a olhar? Deus te vê. Deus olha o seu coração. Deus olha o profundo. Não há nada que nós podemos esconder para Deus, porque Deus vê o interior. É por isso, amados, quando nós passamos pela prova, é um momento em que Deus quer moldar a nós para nos transformarmos na imagem daquilo que Ele quer e como quer nos usar. Deus queria Davi, e Davi passou pelo processo de transformação. Aleluia! Recabaianda labá. Se nós víssemos como Deus vê, se nós víssemos como Deus olha, aleluia, Deus não olha, não vê como o homem vê. Se nós víssemos como Deus nos vê, meu irmão, você saberia que você não é um qualquer. Você saberia que Deus quer usar você como um instrumento. Glória a Deus. Você ficaria surpreendido como Deus quer te usar e como é que Ele pode te usar. Você ficaria surpreendido pelo potencial que Deus colocou na sua vida. Você sim, Deus pode te usar. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você nas mãos de Deus, você é uma arma inabalável. Você nas mãos de Deus, você é uma arma para derrotar o inimigo. Você tem todo o potencial, meu amado. É por isso que passamos pela prova. Não é para você morrer, não é para te destruir, mas sim é para te capacitar, para te aperfeiçoar, para você ser mais purificado, para sair de lá da fornalha puro, com todo o brilho, com toda a glória, assim como o ouro, depois da purificação, tem todo o brilho, toda a gente aprecia, toda a gente gosta. Uau! Há vezes que nós passamos pela prova severa. A Bíblia nos alerta que nós não podemos julgar as pessoas na carne. Temos que julgar, conhecer as pessoas espiritualmente. Não só de olhar. Assim como diz a Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Diz: se nós conhecemos alguém na carne, agora já não o conhecemos desta maneira. Aleluia. Não conhecemos ele desta maneira. No livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 1 Coríntios 1, versículo número 26. Veja só, como é que Deus escolhe. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre. Antes, pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as coisas fortes. Meu irmão, se você entender o potencial, aquilo que Deus colocou em você, você pode estar a passar por esta prova e pensar que Deus se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Veja como Deus escolheu. Diz: Deus escolheu as coisas loucas. Não são muitos influentes. Não são muitos nobres. Sem padrão humano. Não. Não são muitos influentes. Aleluia. Deus, ao escolher, Ele olha para o coração. O seu coração é extremamente importante. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel 13, versículo 14. Deus escolhe o homem que lhe agrada. O coração que zela por Ele.
Sim. Meu irmão, olha para o que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas, apesar de você estar a passar por provas. Apesar de você estar a passar por esse momento, desafios, problemas por todo lado, saiba que é um momento de prova. Davi passou pela prova, mas Deus tinha um propósito com a vida de Davi. Davi tinha um coração. Davi investiu no caráter. Davi preparou-se para a batalha. Foi por isso que ele estava preparado o suficiente para vencer o Golias. Rei Saul não investiu no seu caráter. É por isso que perdeu o seu reinado. Perdeu o seu reinado. O caráter é um dom que você se dá a si mesmo. Quem é você quando ninguém está a ver? Muita gente tem problemas de caráter. Muita gente tem problemas de caráter. Leva seu processo, leva seu tempo para construir o caráter. Para você ser o ouro, ter aquela qualidade do ouro refinado, leva o seu tempo. É por isso que Deus, meus amados, Deus não escolhe pessoas qualificadas. Deus qualifica a pessoa que Ele chama. Quando Deus te chama, Ele qualifica você. Quando Deus te chama, Ele qualifica você para aquilo que Ele quer que você seja. E é nesse momento de prova que você vai passando, porque Deus quer para você crescer. Deus quer para o seu caráter mudar. Deus quer para nos transformarmos, para nós sermos capazes de sermos um instrumento nas suas mãos para trazer a glória para Ele. Deus está moldando você. As provas que você está passando não é para você permanecer lá. Não é para você ficar naquela situação. Mas sim para moldar o seu caráter. Assim como Deus moldou o caráter de Davi. Deus vai moldar o seu caráter. Deixa Deus impactar você hoje. Eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, durante esse momento de provas, tenha fé em Deus. Durante esse tempo de prova, tenha ousadia, tenha coragem. Deixa Deus preparar você. Em nome de Jesus, eu estou orando para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus construa um caráter dentro de você. Que o seu coração esteja preparado. Alguns investem mais na imagem. É bom investir na imagem, mas muito mais do que a imagem, investe no seu caráter. Investe no seu homem interior. Isso é o que atrai Deus. Quando Deus chegou na casa, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jesse, olhou para todos aqueles. Deus disse, nenhum deles tenho escolhido. O profeta disse para Jesse, não tens mais um filho? Disse, tenho um, está no campo. E era Davi. Estava no campo. Deus estava a preparar a ela. Davi passou por um momento de provação. Lá no campo, Davi teve que confrontar o leão. Era uma preparação que Deus estava levando a cabo na vida dele para confrontar o Golias. Você não vai só confrontar o Golias do nada. Deus leva-te por um processo de preparação, porque Ele sabe os desafios que você tem lá em frente. Deus sabe o seu Golias amanhã. Deus sabe quantos Golias você tem que derrubar. Mas Deus é um Deus de planos. Deus prepara-te de antemão. É por esta razão, meu irmão, nós passamos pelo processo. Nós passamos pela provação.
Nós passamos pela prova de fogo, mas há partes em nós que não vão arder, porque Deus está a moldar em nós todo o seu corpo. Tudo que você tem vai ser provado. Se você é homem de fé, é uma mulher de fé, nesse momento, levanta-te, aciona a sua fé, creia em Deus, porque Deus quer te usar para confrontar, para derrotar o Golias, em nome de Jesus. Eu estou orando para que Deus te abençoe neste momento. Não importa as provas que você tem, tudo que você está passando é para moldar você, para você se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Nesse momento da Covid-19, creia em Deus. Creia em Deus. Deus está contigo. Seja como Davi. Davi disse: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. Que Deus te abençoe hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja. Shalom.